Olá, pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Estou chegando para falar da estreia do Goiás na Copa do Brasil 2022. Se inscreva aí no canal, seja bem-vindo, ative as notificações, dê um like, participe também nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Pois é, o Goiás estreou na Copa do Brasil, essa é a 34ª edição dessa competição que existe desde 1989. E o Goiás está na sua 30ª participação. É a participação de número 30 do Goiás. Ou seja, o Goiás já tem uma tradição de participar da Copa do Brasil. Já teve campanha ruim? Teve. Já teve vez que foi eliminado na primeira fase? Teve. Mas teve muita campanha boa. Por exemplo, logo no primeiro ano, em 1989, o Goiás foi semifinalista. No segundo ano, chegou na final contra o Flamengo. E em outras duas oportunidades, também esteve entre as 4 primeiras equipes da competição, em 2003 e em 2013, onde também foi semifinalista da Copa do Brasil. E por ter essa história na competição, sempre se espera que o Goiás passe com tranquilidade pelas primeiras fases do campeonato, principalmente logo pela primeira fase, enfrentando uma equipe da 4ª divisão do futebol brasileiro, que é o Souza, da Paraíba. Mas nem sempre é do jeito que a gente imagina, do jeito que o favoritismo pede. Olha que estamos tendo equipes consideradas favoritas, com o melhor ranking, jogando pelo empate e ficando fora de uma Copa do Brasil. O Náutico contra o Tocantinópolis é um exemplo. O Grêmio contra a equipe do Mirassol. O Volta Redonda, que é da Série C do Campeonato Brasileiro, ficou fora para o Tum-Tum do Maranhão, um time com 8 meses de existência, que pela primeira vez participa de uma competição nacional. Não tem vaga nem na Série D do Campeonato Brasileiro. É um time fora de série, sem série no futebol brasileiro. Então, às vezes, essas coisas acontecem. Por exemplo, o ano passado, o Goiás ficou fora para a equipe do Boa Vista, do Rio de Janeiro. E teve dificuldade contra o Souza. Essa dificuldade era prevista? Eu respondo para vocês. Era sim. Porque o Souza está participando da Copa do Nordeste. E, embora esteja na lanterna da competição, em casa, vinha mostrando força. E, aliás, ainda mostra força porque não perdeu para o Goiás. Em 2022, o Souza não perdeu nenhum jogo lá no seu estádio, o Marizão. Foram 2 vitórias contra Salgueiro e contra CSA, equipes da Série B do Campeonato Brasileiro, competição que o Goiás estava um dia desses. Empatou com o Sergipe e agora empatou com a equipe do Goiás. E, além disso, fora de casa, jogou contra Fortaleza, jogou contra Sport. Então, o nível de competitividade que o Souza está encarando nesse início de temporada é um nível maior do que o nível do Goiás. Porque eu considero, sem menosprezar o campeonato goiano, que o Souza tem uma equipe melhor, por exemplo, que o Anápolis, que o Grêmio Anápolis, que a Jataiense, que o Morrinhos. Então, o Goiás enfrentou uma dificuldade maior nesse jogo. E, além disso, na estreia do seu técnico Bruno Pivetti, ele teve a dificuldade na escalação, na hora de decidir quem que ele iria contar para esse jogo. Ele assistiu os últimos jogos da equipe do Goiás e viu que um dos destaques era o Elvis. Exímio na bola parada, bom passe, um jogador participando de quase todos os gols da equipe do Goiás na temporada, e na temporada passada também foi assim, e ele não contava com o rapaz desde o início, porque o Elvis teve problemas particulares, um parente no hospital, e ele teve que se ausentar dos treinamentos do Goiás. E, em virtude de estar fora dos treinos, não seria prudente colocar o jogador de início na partida. Então, ele ficou no banco de reservas. Então, de início, ele teve que encontrar uma escalação. E a primeira escalação do Bruno Pivetti no comando do Goiás, eu considerei ousada. Eu considerei até interessante. Eu falei, esse cara não tem medo de jogar. Não teve medo de colocar 4 jogadores ofensivos. Porque o que se imagina?
cara está chegando agora, ele perde o meia, perde o camisa 10, talvez a maioria colocaria um outro meia, um Albano, por exemplo, ou então um volante. E aí poderia ter também a reclamação, puxa vida, olha aí, retrancou. Não, ele colocou uma equipe ofensiva. E isso funcionou no início, até sair o gol da equipe do Goiás. Na grande jogada do Vinícius, aí o gol marcado pelo Nicolas. Só que depois do gol, o Goiás começou a perder o meio de campo, porque praticamente tinha 2 jogadores, o Felipe Bastos e o Caio Vinícius. E para esses 4 jogadores ofensivos, por mais que um ou outro tenha a determinação de voltar, de ajudar a marcar e compor o meio-campo, não é a mesma coisa. Então ele teve que, no intervalo, fazer 2 alterações. Também achei ousado da parte dele e achei certo as alterações que ele fez para compor o meio-campo. Talvez eu fizesse diferente. Por exemplo, ele colocou o Auremir no lugar do Felipe Bastos. Eu colocaria no lugar do Caio Vinícius. Mas ok. Até porque o Caio Vinícius, além de não estar bem, estava com um cartão amarelo. E outra alteração foi tirar um dos centroavantes, o Pedro Raul, para colocar o Elvis. Ah, por que tirou o Pedro Raul? Gente, o Nicolas é o artilheiro do time. Ele é que está com a preferência. Então tinha que sair o Pedro Raul mesmo e colocar o Elvis. E o time ficou mais equilibrado no segundo tempo. Teve chance do Souza? Teve. Mas também teve chance do Goiás. Foi um jogo igual no segundo tempo e o Goiás conseguiu a sua classificação e é isso que importa. A atuação não foi das melhores? Não, não foi. Goiás tem que melhorar? Tem que melhorar bastante. Tem que reforçar? Tem. Na zaga, na lateral esquerda, precisa ter um meia para disputar a posição com o Elvis. Tem jogadores que vão crescer de produção ainda dentro da equipe do Goiás, como, por exemplo, o Luan, que ainda não tem condições de jogar os 90 minutos. Então, a tendência do Goiás é melhorar. Ainda não é o ideal para a Série A? Não. Mas eu acredito que há tempo para melhorar. Para as próximas fases da Copa do Brasil, a próxima, por exemplo, é contra a equipe do Criciúma, para a fase decisiva, para o mata-mata do Campeonato Goiano e para o Campeonato Brasileiro da Série A, que é a prioridade do Goiás nesta temporada. O Goiás conseguiu a classificação, é isso que importa e precisa continuar crescendo, melhorando e se reforçando.